Olá, vamos iniciar a terceira live da Salute Nutrição. Olá, Romildo, tudo bem? Daqui a pouco a Narayana entra. Olá, E aí, tudo bom? tudo certo? Preparada para nossa terceira live? Só se for agora. O pessoal está entrando, vamos esperar um pouquinho. E aí, preparadíssima? Vamos conversar sobre ansiedade, que eu já tô ficando ansiosa. Eu também. Então, vamos começar a nossa super live do dia? Bora! Boa noite. Então, olá a todos, meu nome é Erika Rainer. Meu nome é Narayana Ribeiro. Nós somos nutricionistas da Salute Nutrição. A Salute Nutrição faz agora em 2020 20 anos. Nós temos especialização em nutrição esportiva, em fitoterapia e trabalhamos muito também com a nutrição funcional. Somos palestrantes e ministramos cursos em vários temas dentro do universo tão abrangente que é o tema da nutrição. A gente vai deixar essa live agora gravada no nosso canal do YouTube. Lá no nosso canal tem também vários outros vídeos que a gente fez. Se você tiver interesse, visita lá. Procura por Salute e Nutrição. Se você quiser dar uma olhada também no nosso Facebook, também é Salute e Nutrição. O Instagram você já sabe, você está acompanhando a live, Salute Nutricão, _. E o nosso site, www.salutenutricão.com.br. Então, esses são os nossos canais para você que quer acompanhar a gente. E aproveito para anunciar que nós vamos voltar ao atendimento presencial depois de muito tempo, de saudade de encontrar vocês. Vamos voltar a atender presencialmente, mas não vamos deixar de atender online, porque algumas pessoas ainda não estão confiantes para o atendimento presencial. E para vocês que querem o atendimento presencial, nós vamos considerar todas as orientações tanto do CFN, que é o Conselho Federal de Nutrição, quanto da Organização Mundial da Saúde, para a higiene do local, uso de máscara, espaçamento entre as consultas, para manter a saúde e a qualidade do atendimento. E eu peço também para vocês, pacientes, que ao marcar uma consulta e tiver qualquer sintoma de gripe que possa vir a ser um coronavírus, ou remarque essa consulta ou troque a consulta para o atendimento online. Pois na nutrição nós temos muito a melhorar a alimentação de vocês para proteger o sistema imunológico. Então, se vocês sentirem que vocês estão gripando, pode ser um Covid, marque uma consulta, mas aí que essa consulta seja online para proteger os outros pacientes da clínica também. Vamos começar a falar de ansiedade. Sim. Então, quem nunca sofreu de ansiedade, que atira a primeira pedra, né, gente? Então, a ansiedade não é um estado de espírito, é algo que acontece independente do nosso controle. E ainda mais nessa pandemia, onde o nosso lazer, né, a nossa válvula de escape ficou bem restrita, a gente fica mais em casa, a gente se preocupa mais, porque quem é ansioso por natureza já se preocupa com as coisas. Agora, com um monte de problema para a gente se preocupar de verdade, com a nossa família, será que alguém vai pegar o Covid? Será que a nossa família vai sair bem? Então, a gente tem preocupações sólidas e a ansiedade vem e ela vem com força. Então, vamos tentar abranger o que a gente, eu, a Narayana, o que a nutrição pode fazer para ajudar nesse período de ansiedade. Tá? É um tratamento, eu diria, multidisciplinar, não é só nutrição, mas certamente a nutrição consegue ajudar bastante para quem está sofrendo atualmente de ansiedade. Em um período como esse que a minha irmã falou, conturbado, muitas vezes você come, mas não é por fome.
Muitas vezes, a vontade de ir na cozinha, comer alguma coisa, pode ter uma relação com outros pontos que estão muito distantes da fome. Vamos pensar em alguns desses pontos. Um ponto é a sede. A gente já falou sobre isso numa outra live, mas é aquela questão de o meu cérebro interpretou que eu preciso me hidratar, ele joga essa informação, eu vou lá na cozinha. Chego lá, abro a geladeira, vejo o que tem na despensa e não bebi água. Voltei para onde eu estava. Só que a sede continua, então daqui a pouco eu vou na cozinha outra vez. E para prestar atenção, é mais comum do que a gente pensa. Pensa na sua semana passada agora, um turno que você talvez não tenha bebido água a manhã inteira ou a tarde inteira, mas visitou a cozinha. Então, num primeiro ponto, quando você não tem certeza se é fome, o que é, chegou na cozinha e não sabe por que você foi para lá, vai beber água. Tá? E existem outros pontos também, algumas emoções levam a gente a interpretar como vontade de comer. Quer ver? Tristeza. Às vezes alguma coisa que você queria muito que acontecesse não aconteceu, ou você terminou um relacionamento que você vai fazer, eu preciso de uma comidinha gostosa. Eu tenho que. E aí você vai se convencendo que você precisa comer. Do outro lado também, a felicidade, a alegria, alguma coisa que você queria muito aconteceu. Você passou num concurso, passou num vestibular, o que você quer fazer? Aquela primeira ideia? Vou chamar meus amigos para comer num restaurante. Ou comemorar, já tem muito essa relação de comer. E aí tem um outro ponto também que a gente interpreta pela comida. Eu tenho um vazio emocional. Ou eu quero esquecer de um problema. Eu vou para a comida. Então pensa se não é a ansiedade que você está tendo que está te jogando para a comida. Por que eu digo isso? Vamos pensar no que é a fome. A fome em si era uma sensação fisiológica que o meu corpo me passa que eu preciso me alimentar. E essa sensação, ela acontece ou quando eu fiquei muito tempo sem comer, ou por hábito. Então vamos pensar que agora, às 7 da noite, eu sempre janto. E aí eu começo a sentir o cheiro de comida. Vai me dar fome, por mais que eu tenha lanchado agora às 5 da tarde. Aí já vou ter fome. Ou por hipoglicemia. Às vezes uma baixa de energia do meu sangue dá fome. E às vezes quando você se sente com aquele ímpeto de comer, para e pensa se é fome mesmo. Porque pode vir a ser que você esteja comendo as suas emoções. Verdade. Quem nunca chegou no limite, chegou estressado e falou: eu preciso de um sorvete, ou eu preciso de um chocolate, senão vou matar alguém. É fome? Não é fome. É ansiedade. Às vezes a gente come por culpa, às vezes a gente come por felicidade, mas muitas vezes a gente come por uma emoção, para afogar uma emoção, para algo que não necessariamente é fisiológico. E o que a gente pode fazer na nutrição? Como é que a gente pode ajudar? Eu tenho algumas dicas. A primeira dica é parar, porcionar e prestar atenção no que você está comendo. Hoje em dia, ainda mais em casa, cada um na sua casa, é muito fácil deixar uma televisão ligada, pegar redes sociais enquanto come, ficar acompanhando e tirar a atenção da alimentação. Quando a gente tira a atenção da alimentação, a gente come o que tiver até acabar. Então, se eu deixei um pacote com castanhas e estou assistindo televisão, eu vou comer aquilo ali que nem pipoca. E daqui a pouco acabou o pacote, eu falo, estou morrendo de fome, eu não comi nada. Comi um pacote de castanha, mas você não prestou atenção na alimentação. Então, vai para a mesa, vai para um local, senta, desfruta da alimentação. Então, a gente come por prazer, sente o cheiro, sente o sabor, acha aquilo, tá gostoso, não tá tão bom. O sabor, ele tá aqui, ó. As papilas gustativas da língua fazem a gente sentir o sabor. Se você joga na boca e engole, cadê? Cadê o prazer da alimentação? Foi só ingerir caloria. Então, o alimento é mais que isso, é mais que caloria. Então, junto com essa orientação de parar o que está fazendo, é comer devagar. Se eu coloco uma garfada, estou mastigando, já preparo a próxima garfada, engulo a anterior, isso mecânico e eu como rápido. Tem gente que come igual prisão, né? Parece caranguejo comendo ali com as duas mãos. Cadê? Acabou a comida ainda está descendo. Nem chegou no estômago, não chegou a dilatar o estômago para dar o sinal de saciedade.
Aí fala o quê? Tô com fome. Repete, come outro prato. Quando acaba de comer, fica estufado. Por quê? Comeu rápido, comeu demais. Um erro levando a outro erro. Tá bom? Então, prestar atenção no que está comendo, soltar o garfo, ou se é um sanduíche, solta o sanduíche, mastiga, engole, respira, depois que engoliu, pega novamente o sanduíche ou pega outra garfada e vai comendo nessa velocidade. Ah, eu preciso contar as mastigadas? Não, não precisa. Vai chegar uma hora que vai virar uma papa e o sabor já não vai ser tão agradável. Mas comer devagar, descansar o garfo, respirar, sentir o gosto da comida, aí sim faz toda a diferença. Ainda mais para os ansiosos. Faz mais diferença ainda. O que mais que tem de orientação? Não comer assistindo televisão. E resolveu comer é ansiedade e eu vou comer mesmo, porque eu não estou dando conta. Come alimento que tenha fibra. Fibra e água. Porque ele vai encher o estômago, vai chegar uma hora que vai falar, nossa, tô cheia. Agora, se você esperar encher o estômago de chocolate, o prejuízo é muito grande. Então, se você está ansioso, e vai comer, pega uma cenoura, descasca e come ela crua. O crocante vai ajudar na saciedade. Pega uma melancia que tem muita água e vai fazer um volume grande no estômago, tem muita fibra e também come. Então, se você identificou que é por ansiedade, então coma um alimento rico em fibra e rico em água. Tá? E a última orientação, depois eu passo para você, Narayana, é se organizar quanto aos horários. Agora, nessa pandemia, tem gente acordando 11 da manhã, indo dormir 3 da manhã e perdendo o horário, perdendo o padrão, e o corpo fica maluquinho. Então, o nosso corpo é assim, eu não estou com fome meio-dia, mas se eu almoço todo dia meio-dia, vai me dar uma sensação de fome, porque o corpo está acostumado, ele tem um ciclo circadiano. Quando a gente quebra esse ciclo, quando a gente perde esse padrão, bagunça tudo. Então, tem gente que fica com fome na hora que acordou até a hora que vai dormir. Por quê? Porque o corpo já não sabe mais como organizar. E a pessoa está ansiosa, ela fica comendo da hora que acordou até a hora que vai dormir. Tenta estabelecer horários. Acordei o café da manhã. Daqui 2 horas, um lanchinho. Daqui tantas horas, o almoço. Tenta estabelecer metas para cumprir e falar, não é fome. Eu acabei de comer tem meia hora. Aí, na organização, você vai colocando o seu ciclo circadiano atualizado e vai ficar mais fácil controlar essa alimentação. Foram ótimas dicas, como sempre, Érica, como sempre. Eu gostei do momento que você falou, respira. Porque às vezes aquela pessoa ansiosa, ela come e ela para de comer, ela dá aquela... Gente, como foi difícil. Então, junto dessas orientações, eu tenho outras para complementar. Eu tenho uma regra básica que é muito interessante, eu vou passar para vocês. São 3 regrinhas, na verdade. Uma que a minha irmã já falou, que é porcionar. Então, aquela ideia de você vai comer, você olha o volume do que você comeu. Por quê? Porque a gente come muito com os olhos. Você vai olhar e você já sabe se você vai ficar satisfeito ou não. Então, quando você olhou e disse para você mesmo, não vou ficar satisfeito, bota um pouquinho mais, não estou falando do tamanho da sua porção. Depois que você comeu a sua porção, vem a segunda regra, não pode repetir. E quando você bota na cabeça que não vai repetir, presta atenção como você vai fazer como a minha irmã pediu. Você vai mastigar mais, você vai saborear mais, porque não tem repeteco. Presta atenção naquelas pessoas que comem o segundo pedaço de bolo de festa. O primeiro acaba em segundos. Parece até que o prato caiu, aquele bolo sumiu. E a pessoa só vai saborear o segundo. Então, se você só tem direito ao primeiro e você sabe disso, você vai saborear mais, vai ficar mais fácil. Teve um monte de comentários ali, mastigar é difícil. Pensa que aquela é a sua porção, você vai começar a mastigar mais. E aí tem a terceira, então, porcionar, não repetir, não beliscar, que é o que a minha irmã falou. Não é hora de comer, não é para comer. Não é fome, talvez seja sede, talvez seja ansiedade, tristeza, angústia, mas fome não é. Dá um nome certo para a emoção. E tem um ponto que ajuda muito a gente a tentar se organizar nessa questão de é fome ou não é fome, que é planejar o dia seguinte. Então vamos lá, eu já organizei que amanhã eu vou tomar o meu café da manhã, um sanduíche, no meio da manhã eu vou comer uma fruta com castanha, o meu almoço, arroz, feijão, carne, salada, de tarde um iogurte com granola, de noite eu vou tomar uma sopa. Já está planejado.
Isso é importante porque quando chegar amanhã, no meio da tarde, eu não vou ficar, o que será que tem de gostoso na geladeira, hein? Será que eu vou na padaria? Não, eu já planejei, então eu não dou espaço para esses momentos de dúvidas, o que eu vou comer, o que está mais gostoso na geladeira, porque tem gente que acha que a geladeira é mágica, né? Cada vez que abre vai encontrar uma coisa diferente ali. E aí eu não fico com essa expectativa. Eu cheguei, eu já sei o que eu preciso. Tem um outro ponto que ajuda também, para você colocar pequenos objetivos. Objetivos alcançáveis para você ter a sua recompensa. Então vamos lá. Eu tô de TPM, eu tô louca por um chocolate. Falar não para mim numa TPM em pandemia é complicado, né? Eu vou sofrer. Então não vou falar não, vou falar assim: você pode chocolate quando você for treinar. Então antes de fazer o seu exercício, come o seu chocolate feliz. Então eu estou botando ali um objetivo para mim. Não, eu posso o chocolate, mas se eu não for fazer exercício hoje, eu vou deixar o meu chocolate para amanhã. Então fica fácil de alcançar, diminui a angústia. Porque muito da ideia de neurotransmissor, que eu vou falar daqui a pouco, da ideia de dopamina, é eu sou capaz, eu consigo. E você vai se dar palminha, você vai se dar parabéns cada vez que você conseguir, isso diminui a ansiedade. Tem um outro ponto também que eu queria passar para vocês. Vamos lá. Eu tô comendo meu chocolate, eu me permiti um chocolate, mas eu me permiti meia barra. Só que quando eu cheguei na metade da barra, eu fiquei louca para comer outra metade. E aí eu vou me convencendo. Tem uma frase que eu acho que é a pior de todas. Acaba logo que sossega. Eu nunca entendi essa frase. Né? O que significa isso? Então, significa que eu estou me convencendo, eu me planejei de comer metade, mas eu estou me convencendo a comer outra metade por algum motivo que quando eu terminar vai me dar uma culpa, porque não era para eu ter comido outra metade. E aí, quando eu vou para outra metade, para e pensa, eu vou ficar mais feliz ou mais triste depois que eu tiver comido? Se a resposta é mais feliz, coma. Coma e seja feliz. Eu estou querendo tirar a culpa. Se você comeu outra metade e falou, eu vou fazer exercício e em dobro, sei lá, não estou querendo estimular esse caminho não, mas às vezes você justificou. Mas se você não vai ficar mais feliz, então não come. Porque quando você não comer, aí você vai falar, gente, olha como eu sou forte, eu não comi outra metade. Isso vai fazer um bem danado para você. Então, tenta essas pequenas dicas. E a dica da mastigação da minha irmã é bem interessante também. Então, quanto mais você tiver angustiado, mais vontade de comer, pega palmito. Essa cenourinha baby carrot é legal porque você mastiga bastante. Crack, ele é pequenininho. Aí você pega outra no saquinho e tem uns saquinhos pequenininhos que você come o saco inteiro. Uau! E aí pepino, vai mastigando. Mas mesmo assim, com a mastigação, faça as refeições na hora que você se planejou de fazer. Porque senão, mesmo assim, ainda fica aquela ideia de beliscar e atrapalha o que a minha irmã estava falando, que é a rotina, né? De você comer na hora certa. E o que pode atrapalhar? Quais são os maus hábitos, Érica? Sim. Então, de acordo com o que a minha irmã falou, culpa engorda, gente. Então, se vocês vão comer e depois vocês sentiram culpa, quer dizer que foi exagero. Era melhor ter parado antes, certinho. Então, o que a gente pode estar comendo que potencializa essa ansiedade, que piora tudo? Primeiro, café. Então, o café é um estimulante. E como estimulante, ele aumenta um pouco os batimentos cardíacos e quem está ansioso, ansiosa, já tem mais ansiedade, aí o coração vem parar no pescoço, aí a pessoa já está ansiosa e pronto. Aí piora tudo. E toma café o dia inteiro, porque está preso em casa. Então, a cafeína e a ansiedade, elas andam juntinhas. E tem muita gente que está conseguindo se acalmar, então tem picos diários de ansiedade. E acha que nessa ansiedade tem que fazer alguma coisa e toma café, aí os picos vão ficando cada vez maiores, daqui a pouco aquele estado de pânico se instala. Então, vamos evitar o café. Ah, mas eu tenho que tirar o café? Não, é só evitar. Diminui a quantidade, diminui a frequência. Coloca chás no lugar. Então, eu vou lá tomar um café, faz um chá de camomila, erva cidreira, mulungu. Os chás calmantes, eles substituem a vontade de fazer alguma coisa. Ah, eu vou lá na cozinha. Não tomo café, tomo um chá. É igual tem gente que acha que a geladeira é televisão, né? Vai na cozinha, abre a geladeira e fica assistindo o que tem lá dentro. Não, gente. Não é fome, é ansiedade. Toma um chá calmante, evita o café, respira, se conseguir meditar. Se não conseguir, faz exercício.
flexão abdominal, libera endorfina, que acalma, fica uma beleza. Isso daqui a pouco a minha irmã vai falar de neurotransmissores. Então, o que atrapalha? Cafeína. Ah, mas a cafeína é só o café? Não, tem os chocolates. Então, se a gente conseguir evitar o chocolate, evitar o café, pelo menos na hora de maior ansiedade, o açúcar atrapalha muito, muito, muito. Ou melhor, ajuda a ansiedade, né? Atrapalha quem está ansioso. Então, quando a gente está inflamado, quando a gente está nervoso, o açúcar piora a inflamação, piora a ansiedade, ele dá aquela sensação temporária, 5 minutos de prazer, fala, nossa, que delícia. Aí já vem a culpa, já vem mais inflamação, vem mais vontade de comer açúcar, que é acompanhado de mais culpa e mais inflamação. Então, estamos todos tentando baixar a inflamação para aumentar a imunidade. Quando a gente enche a cara de açúcar, a gente só aumenta a ansiedade e a inflamação, que é tudo que a gente não quer nesse período de pandemia. Tá bom? E o que a gente pode tentar organizar? Neurotransmissores. Ah, mas eu consigo organizar de casa? Consegue. Você consegue consultar um nutricionista, ela pode prescrever manipulados. Ou você pode seguir a orientação da sua nutricionista e naturalmente tentar aumentar os neurotransmissores. O que você acha, Narayana? Ah, eu adoro essa ideia de neurotransmissores. Estou vendo aqui as participações, as pessoas falando de açúcar. E aí, o que acontece? O açúcar, quando a minha irmã falou que ele inflama, isso é um problemão para os neurotransmissores também. Porque quando o açúcar inflama a gente, é fácil vocês perceberem que o açúcar inflama. Quando vocês comem o açúcar, ele te dá vontade de mais açúcar, isso é o vício. E esse vício, essa vontade da recompensa imediata, ela não é saudável para o nosso corpo. Quando o açúcar inflama, porque ele vai caramelizar a hemoglobina, vai sair caramelizando, açucarando tudo no nosso sangue. E aí, quando ele inflama, ele atrapalha a produção de serotonina e de dopamina. Ah, mas espera aí, como é que ele atrapalha? É indireto, não é diretamente. Ele estimula uma enzima chamada idoleamina deoxigenase e essa enzima ela cataboliza a serotonina e a dopamina. E aí, por que isso é importante? Porque a serotonina é o bem-estar, vai dar tudo certo, a felicidade. Tanto que às vezes quando eu tô triste, meu corpo me pede um carboidrato, porque o carboidrato ele tem relação em aumento de serotonina. Mas aí não o açúcar. Eu que interpreto como açúcar. Mas uma banana ajuda muito bem a subir uma serotonina. O cacau ajuda a subir serotonina também. Abacate, açaí. E toda vez que eu subo a minha serotonina, eu tenho um outro ganho. A melatonina, porque o meu corpo ele tem um caminho, como se fosse um degrauzinho. Então a serotonina vai subir a melatonina e a melatonina vai me deixar um sono tranquilo, aquele sono que você descansa. Pode ver pessoas ansiosas que têm baixa de serotonina, têm um sono muito agitado e aí já acorda angustiada no dia seguinte de novo. Então proteger o sono, proteger o bem-estar, aumentando a serotonina, você faz meio que os dois juntos. Tem um ponto importante também que eu queria trazer para vocês, que existe um eixo cérebro-intestino. E existe outro eixo intestino-cérebro. Sim, eles conversam. E muito dessa satisfação que a minha irmã estava falando lá, de consumir fibra e tudo mais, vem de uma conversa do intestino falando para o nosso cérebro. Pode parar de comer, eu já tenho todos os nutrientes que eu preciso aqui. E essa produção de neurotransmissores, de hormônios acetogênicos, ela é muito eficiente, mas ela não é rápida. Por quê? Porque eu tenho que mastigar, o alimento tem que ir para o meu estômago, do meu estômago chegar no intestino, para o intestino mandar de novo a mensagem para o meu cérebro. Então, às vezes, demora uns 15 minutos. 15 minutos. Quanto tempo você demora para almoçar? Né? Tem gente que almoça em 5 ou menos. E aí, depois do almoço vai ficar o quê? Cheio. Não vai ficar satisfeito. Então, existem todas essas regulações, mas elas não são tão rápidas. Por isso que precisa da mastigação, de um correto ambiente com menos estresse, menos ansiedade, para você ter a boa produção de enzimas digestivas e tudo mais. E aí, vamos falar de novo da ideia dos neurotransmissores. Eu quero sempre aumentar a serotonina. Tudo bem, ela não vai ficar alto o tempão, mas para diminuir a ansiedade, a angústia, aumentar a serotonina. E eu quero também aumentar GABA. GABA é um neurotransmissor inibitório. É aquela tranquilidade, aquele momento zen. Então, o contrário de GABA é glutamato.
é aquela pessoa nervosa que já quer sair na pancada. Então, aquela pessoa explosiva. Então, GABA é o contrário. É ficar tranquilo, ou o contrário da ansiedade, quase, né? Tranquilidade. E aí, para estimular a GABA, tem duas formas bem interessantes. Uma é a taurina, que é a suplementação, é um aminoácido. Isso a gente vai para a suplementação magistral, já tem alguns suplementos até prontos, já em algumas lojinhas. E outro é a L-teanina. A gente já falou da teanina na última live. Ela está presente no Ilex paraguaensis, você lembra? Chamate. Muito presente no chamate. No chimarrão, no mate. Ela está também presente no chá verde. E aí a ideia que a minha irmã falou é maravilhosa. Em vez de tomar o café, vai fazer um chá. E aí, se fizer um chá mate, sim, você vai ficar mais tranquilo. E aí, esse chá, ele vai te tranquilizar. Isso é tudo de bom para uma pessoa ansiosa. É aquele momento que vai te segurar de abrir a geladeira para assistir a televisão da geladeira, né? Então, toda vez que você se sente ansiosa e você vai procurar um alimento, primeiro faça um chá. Tem essa ideia da L-teanina para estimular a GABA, mas tem a ideia também dos chás que a minha irmã falou que são chás calmantes. A passiflora, a camomila, existem várias outras estratégias, vamos pensar o capim-limão, que são chás tranquilizantes. Eles diminuem aquele looping, às vezes, que fica do seu raciocínio angustiante, que fica voltando, e às vezes se a gente diminui essa sensação de que, poxa, estou pensando nisso de novo, talvez vocês não vão atacar a geladeira ou comer um chocolate no momento de ansiedade. Sim. O que eu tinha esquecido de falar, que eu lembrei agora, tem muita gente que come por merecimento. Então as pessoas começam a achar desculpas para comer. Ah, não, mas eu passei uma situação tão difícil, isso foi tão chato, eu mereço comer um pudim, eu mereço tomar um sorvete. Gente, a gente merece tudo de bom. Então, assim, se for por merecimento, a gente todo dia merece, toda hora merece. Mas o que será que o nosso corpo merece? Será que o nosso corpo merece ser agredido com açúcar, com conservante, com refinados? Será que nesse momento de pandemia não é melhor a gente cuidar do nosso corpo para o sistema imunológico ficar mais alto e ele proteger a gente? Então, o merecer, o nosso corpo merece mais que somente um açúcar, mais que somente um hambúrguer, mais que porcaria frita. Então, o merecimento é o contrário, a gente tem que pensar na gente, no nosso organismo, e não só no que a gente está com vontade de comer. Porque é passageiro, essa vontade passa. Então, assim, eu não vou ser infeliz por não ter comido besteira. Eu vou ter sido forte e vou me sentir melhor por ter resistido. E eu vi que o Américo tinha perguntado, ótima pergunta, Américo, do açúcar, se o açúcar aumenta a lesão em atletas. Diretamente não, mas ele aumenta o estado inflamatório. Então, quando a gente inflama o nosso organismo, a corda vai estourar no ponto mais fraco. Então, se é uma pessoa que tem normalmente muita dor de cabeça, se inflamou o organismo, ela vai ter mais enxaqueca. Ou se é aquela pessoa que tem um intestino muito frágil, inflamou o organismo, vai ter diarreia, prisão de ventre. Se é um atleta onde ele usa muito músculo, ele precisa dessa recuperação, essa regeneração, e você inflama mais o organismo, sim, você pode ter mais lesão. Não é diretamente, mas com o organismo mais forte, ele regenera melhor. Com o organismo mais fraco, ele não regenera tão bem. E a regeneração muscular é o que o atleta precisa, né? Ele exige do músculo e durante o sono ele vai regenerando, ele vai recuperando. Se você bloqueia essa regeneração, você aumenta a incidência de lesões. E a D perguntou aqui se o chá depois do almoço, do jantar, é uma boa ideia. D, eu penso no chá muito mais como um lanche da manhã, lanche da tarde, porque não é muito interessante o líquido junto da refeição. Aquela ideia de deixar uma boa mastigação para potencializar a digestão. Mas nos lanches, o chá entra muito bem. E aí, teve uma pergunta também do chá de hortelã. O chá de hortelã é maravilhoso. Ele ainda é vermífugo. Então, para quem andou comendo areia de parquinho, vale a pena. Chá de hortelã, um chá de hortelã bem forte, ele é cheiroso. Uma ideia que eu dou também, se você gosta de suco verde, faz o chá, esfria e usa essa água do chá de hortelã para bater o suco verde. Nossa, fica bom demais. Então, gente, eu acho que eu já terminei o que eu queria falar para vocês. A gente pode abrir para dúvidas, se vocês tiverem
perguntas a fazer. O, É. eu, a Mari chegou atrasada, mas tudo bem, eu te perdoo, Mari, é só depois assistir no IGTV. Aqui, ó, tem a pergunta. Não é indicado beber suco junto às refeições? Não. Tenta diminuir o consumo de líquido junto à refeição, porque quando você está mastigando, você está produzindo saliva. Se você joga um líquido, você está falando para o seu corpo que não precisa produzir tanta saliva, você já está jogando o líquido de fora. E aí a saliva, ela já começa a digestão. Então, muito de uma digestão ruim ou insuficiente começa de uma má mastigação e uma insuficiente produção de saliva. Então, por isso que não é interessante colocar líquido junto das refeições. E o líquido dilui o ácido clorídrico e faz a digestão ficar mais lenta. Então, se você tem algum refluxo, você vai sofrer muito mais com esse refluxo, porque a digestão vai demorar mais, o estômago vai ficar cheio, a chance de ficar voltando é maior. Ó, Uma pergunta importante ali da D, se a gente vai voltar a jogar cricket. morro de saudade de e a Dani que tá aí também, né? Por vocês, com vocês, sim, mas competição, talvez não, mais pela bagunça de vocês. Mas pela saudade de estar junto, né? Ó, teve uma pergunta que subiu aí sobre GABA. Então, como é que faz para suprir o GABA, né? O GABA, ele vai ser produzido dentro do neurônio. Então, ele é produzido a partir do glutamato até. Então, é muito mais um estímulo. Existe uma suplementação de cisteína, existe todo um caminho metabólico que a gente pode colocar uma linha de raciocínio, mas aí eu vou montar uma suplementação. E eu preciso conversar pessoa a pessoa para ver qual é a característica. Então, existem pessoas que são glutamatérgicas. Eu brinco que se tem um pessoal da nossa idade vai entender. O Pateta, quando entrava no carro, que ficava enlouquecido e tudo mais, saía do carro, estava tranquilo. É uma pessoa glutamatérgica. Então, é uma pessoa que, se eu não estimular a GABA, ela vai explodir, e essa explosão, ela inclusive mata neurônio e atrapalha a memória. Mas tem outras pessoas que não são assim. Então, às vezes é uma pessoa que está mais triste, uma ideia mais de depressão, que não quer sair de casa. Aí eu tenho que estimular a serotonina. Se é aquela pessoa que até sai de casa, mas não quer falar com ninguém. Não, nem olha para mim, eu quero sair, mas eu não quero interagir. Provavelmente é uma pessoa que está faltando dopamina. Então, nem sempre estimular a GABA vai resolver todos os problemas. A gente precisa ver o que cada um está precisando e qual é o estilo dessa pessoa para a gente tentar modular. E tudo em excesso leva a um desequilíbrio. Então, GABA em excesso leva a TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, a gente não quer só estimular porque a gente quer aquela sensação tranquila. A gente quer sempre o equilíbrio. Teve uma pergunta. Pode falar, irmãzinha. Seguir o seu caminho. E GABA tem uma relação muito grande com o aprendizado, com memória. Então, às vezes, pode ver quando os professores antigamente, quando o aluno não acertava, não estava acertando, dava um. Não vou falar do que acontecia, mas assim, dava um susto e vai fazer isso, fazer pro aluno assustar, aí às vezes ele aprendia melhor. É uma estratégia do mal, dá para estimular de outras formas o glutamato, mas é uma ideia muito usada no exército também. Então, às vezes, estimular glutamato não é de todo ruim. Tem o seu momento. Atleta, antes de um tiro, que você precisa de uma concentração, você não quer ele relaxado. Você quer dopamina, você quer glutamato, você quer adrenalina, você quer foco, concentração. Então, tudo tem o seu momento e tudo tem o seu equilíbrio. Teve uma pergunta sobre o chá, se ele não pode ser acrescido de açúcar, se eu não fiz bagunça. Mas, na verdade, sim. Se você está tomando um chá de uso terapêutico e você quer que o princípio ativo dele te ajude, folha do maracujá, passiflora, camomila, erva cidreira, e você coloca açúcar, você estragou o chá inteiro. Então, ele deixa de ser terapêutico e vira uma aguinha doce. Então, o açúcar, normalmente, ele atrapalha os princípios ativos dos chás. Inclusive, se você quer tomar o seu chamate gelado, então, fez o chamate quente, o ideal é beber sem açúcar. Mas se você resolveu colocar açúcar, espere esfriar e depois acrescenta um pouquinho. Isso faz toda a diferença nos princípios ativos. Se você quer tomar uma sobremesa e quer botar o açúcar no chá, não utilize o chá. Né? Não era o chá que você queria. Isso.
Então, irmãzinha, eu acho que, Narayana, eu acho que tá tranquilo. Ó, tem mais pergunta. Grande Pobel, você manda muito sempre. O meu pode substituir sim, mas na ideia do chá, Robel, é legal tomar sem nada mesmo, sem o açúcar. Vai tendo o hábito do chá sem o uso de nada doce. Então, para a turma que chegou depois que eu fiz a introdução, só lembrar que a gente vai voltar a atender presencialmente semana que vem. Quem tiver interesse, ou liga para o nosso celular, ou no celular da clínica mesmo, que é o 99271 5715, para marcar a consulta presencial e a consulta online, também por esse telefone ou pelo nosso telefone particular mesmo. E aí, as pessoas que quiserem atendimento online, a gente vai manter o atendimento online. O que Então, você está? muito obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vocês são amigos, clientes, pacientes, sabem onde encontrar. E qualquer, assim, estamos esperando a sugestão para a próxima live. Então, qualquer sugestão é bem-vinda. Tá bom? Estou botando aqui o número lá da clínica, que aí, se as pessoas tiverem interesse, já para agendar. E aí, muito obrigada mesmo. A gente separou, a gente estava tentando fazer nossas lives sempre de 40 minutos, para não ficar pesado nem para vocês, nem para a gente. E aí deu 37 minutos, foi bem no caminho mesmo. Gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês, que a gente se prepara com muito carinho. E aí, vocês estarem interagindo com a gente aqui é o que reforça a gente de continuar. Obrigada a todos, gente. Tchau.